eu entrei como plantonista lá, parte da clínica médica, o plantão da clínica médica especificamente. Então, voltei a ter contato com o acadêmico, voltei a ter contato com o residente. Então, aí fomentou um pouco aquela questão da conversa que a gente teve de educação, de ensinar, e aí também me encantou mais ainda. E com o passar do tempo ali, depois de 2 anos, com várias mudanças que aconteceram no pronto-socorro, várias trocas, eu recebi a proposta de aí sim assumir o pronto-socorro, e aí o pronto-socorro como um todo, né? Ser coordenador médico, inicialmente do pronto-socorro do Hospital Cajuru, pegando a parte de trauma, a parte... Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Hoje nós estamos aí como o maior canal de desenvolvimento de carreira médica no país, trazendo celebridades que são exemplos para mim, sempre privando pelas cabeçadas dele. Vão aprender com os erros, deixa os acertos para lá. Isso aí todo mundo bate palma para eles mostram aí todas as vitórias em todas as mídias, em todos os eventos que eles vão participar, mas eu tenho que ficar aqui trazendo derrota, que é aqui que a gente aprende, que a gente cresce, e hoje muito, 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 muito feliz, tendo a oportunidade de estar aí um profissional que eu conheci há pouco tempo, mas que venho admirando absurdamente, doutor Tiago Cássio Bobato, um grande médico de emergências do sul do país, iniciou a jornada dele como fisioterapeuta. Então você já vê aí já a batalha desse guerreiro para chegar aí com patamares dentro do case que ele dividiu comigo quando eu fui lá lá em Curitiba, no evento da Unimed, que meu grande amigo Omar Tarra me convidou aí para ministrar a mesa. Ele levou lá o case do Hospital Cajuru, que ele, de uma forma brilhante, conseguiu transformar, utilizando muita tecnologia, muito valor, muito trabalho dele. E ele vem aí abrilhantar nosso Fala Doutores de hoje para trazer essa jornada peculiar dele. Começou de uma forma e está aí se desenvolvendo. Mudança recente, já vamos saber de mais coisa. Fala, doutor Tiago, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Primeiro, né, obrigado aí pela apresentação, quem dera ser tudo isso, né? Eu tô correndo muito atrás ainda, acho que é como todo mundo, batalhando, levando na cabeça, como você falou, sem desistir, sempre procurando melhorar e sempre procurando acrescentar. Prazer estar aqui, podendo falar um pouco com vocês, dividir um pouquinho das coisas que eu né, digo que eu sei um pouco ou que eu estou aprendendo a fazer e um pouquinho das conquistas que eu tive e das derrotas também. Pelo amor de Deus, pessoal, eu nunca faço isso. 98% da audiência do Fala Doutores não clica nessa porcaria aqui embaixo. Então se inscreva no canal, dê um joinha, um like, isso é de graça. E se vocês fazem isso, a porcaria da plataforma manda o vídeo para mais gente. E aí, se você gosta de estar assistindo aqui, você tem um interesse em melhorar o sistema ou melhorar você mesmo. Você vai conseguir ajudar mais pessoas a receber a informação que a gente tenta trazer aqui. Então, ó, por obséquio, clicando aqui embaixo, inscrição, joinha e, obviamente, que marcando para quando os episódios novos aparecerem, vocês serem notificados, hein? De graça, 0800, ajuda de coração para quem trabalha aqui há praticamente 5 anos ainda sem ganhar um puto, para tentar ajudar vocês, que eu acho que o sistema vai para frente. Depois do jabá para o canal, vamos ao episódio, Tiagão. Tiagão, a transformação em si, cara. Vamos pegar já meio que do meio, não vai do início. Depois a gente volta para tua infância e jornada. Teve um, um ponto chave da transição da físio para a medicina, ou foram vários pontos consolidando para você falar, putz, preciso mudar de área? Como é que foi essa transição para você?
Cara, eu acho que por mais que a gente vá para o meio, eu tenho que não voltar para o começo, né, da minha vida, mas eu acho que Sim, um sim, pouco sim. do pensamento. Eu sempre, desde pequeno, assim, todo mundo fala que eu sempre falei muito que eu ia ser médico. Sempre falava para meu pai, para minha mãe, para meus tios, para todo mundo. Muito vinha de um tio que eu tinha, que eu convivi, que eu tenho, que é nefrologista, um grande nefrologista, doutor Hélio Vidacassi. E eu sempre vi ele, admirei a profissão. Só que ao mesmo tempo que eu queria fazer, existiam dois pontos, acho, né? O primeiro é que eu convivi muito na época do BIP, que ele tinha, né? Tinha o BIP e tal. Então, pô, tava em casa, churrasco com a família, bipava ele ia embora. Pô, ia num jogo de futebol com ele, no meio do jogo, bipava e ia embora. Aquilo me incomodava. Ao mesmo tempo que eu queria fazer medicina, eu falava, pô, não quero isso pra minha vida, sabe? Pô, deixar Pera, vou ter que te comigo. interromper, cara. BIP, você tem que explicar o que é BIP para as pessoas, cara. Bip era como se fosse um celular da antiguidade, era um aparelhinho, um pager, que só aparecia a mensagem, né? Não era para ligação, nada. Vinha uma mensagem do hospital relatando que tinha uma chamada lá na nefrologia ou no plantão e ele tinha que se deslocar porque ele estava de plantão naquele momento. Então era uma forma do médico estar de plantão, né, de sobreaviso e ser comunicado pelo hospital, porque não existia telefone, não existia telefone celular na época, né? Então tinha uma dificuldade para localizar. Então acabava sendo feito pelo BIP, né? E aí eu não queria isso para mim. Falar, pô, gosto, acho legal, admiro a profissão, mas não quero deixar minha família, não quero perder esse contato. E aí o segundo ponto que teve também, eu acho que foi muito adolescência, né? Tinha que estudar muito e tal. Eu sempre gostei de estudar, mas aí, pô, estudar para medicina e tal, acabei não fazendo na época. E eu acabei me encantando pela físio, que tinha sua proximidade, porque eu acabei machucando o meu joelho na época. Eu jogava futebol e tal, dava umas brincadas. E aí eu tive uma lesão parcial de ligamento e tive que fazer fisioterapia. E aí comecei a fazer, gostei do tratamento, gostei do contato, falei, ó, tá aí, é uma coisa que eu acho que eu gosto. E aí eu comecei, fui fazer a físio, me especializei dentro da físio. Dentro da físio eu trabalhei muito com a questão do ser eu mesmo ali e não precisar de uma clínica. Então eu estudei e me preparei para trabalhar com a minha mão e com a minha cabeça. Então eu me especializei muito em terapia manual para poder atender até mesmo na casa das pessoas. Só que chegou num momento da fisioterapia em que eu conseguia ir desenvolver o tratamento e aí eu dependia muito do médico. E aí travava, porque aí eu não tinha um diálogo tão aberto acho que até hoje tem essa dificuldade com a equipe multi, né, da gente como médico escutar realmente a opinião das outras equipes. E aí eu percebi que eu falei, não, tá aí, eu acho que eu vou ter que dar um passo atrás nas decisões que eu tive e talvez a chave seja realmente eu fazer a medicina para acrescentar esse ponto que eu estou deixando em aberto da recuperação do paciente que eu estava atendendo, né? E poder ajudar mais amplamente no caso. E aí veio essa questão de realmente eu retomar o estudo para medicina. Eu comecei em casa, tudo, meu pai e minha mãe apoiaram, e para fazer medicina, eles falaram: ó, abandona tudo, para de trabalhar, vai se dedicar, vai estudar. E aí eu larguei toda a parte de trabalho mesmo que eu tinha na fisioterapia, fui estudar 1 ano e meio de cursinho, e aí fui fazer medicina. Foi mais ou menos esse o caminho. Tem algum exemplo específico que você tenha na memória dessa dificuldade de comunicação, fisioterapia, medicina, que você tenha vivido e você consiga aqui meio que exemplificar para as pessoas, para ficar algo mais pragmático mesmo? Que eu acho que muitas vezes as pessoas meio que ficam num puritanismo de tipo. A gente finge que as coisas não acontecem, né? Acho que essa é a Sim. grande realidade, né? E aí a gente não pode tocar em certos assuntos. Lembra de alguma situação que você viveu que você falou, putz, não faz sentido isso, eu preciso mudar isso. Foram duas situações. Uma com a parte de terapia manual, em que eu estava trabalhando com um paciente e estava reabilitando ele. E era um paciente pós-operatório de cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior. E naquele momento não era indicado ainda ele começar com carga, sabe? Fazer carga mesmo somente
nem que fosse carga leve, só fazer ali deslocamento de peso do próprio corpo, apoiar um pouco, não era momento ainda, porque a cicatrização estava lenta, ele tinha pouca mobilidade ainda, a parte articular dele não estava tão bem desenvolvida ainda, né? A parte de amplitude de movimento não era adequada, então o risco dele ter uma lesão era muito grande. E eu tentei conversar com o ortopedista, com o cirurgião, na época que fez o procedimento no meu paciente, né, no cliente. E não fui ouvido, em momento algum. Ele falou, não, quem fez a cirurgia sou eu, quem sabe dizer se realmente vai complicar ou não sou eu. Eu sei os limites, né, do pós-operatório dos meus pacientes, então eu quero que faça a descarga. E aí eu me recusei na época, ele pediu pro paciente trocar de fisioterapeuta, ele trocou, foi para uma outra clínica, o colega respeitou o que o médico falou, e ele acabou fazendo uma lesão nova. E aí esse paciente voltou para mim, aí perguntando se eu tinha algum colega médico, alguém que eu pudesse indicar para retomar a conduta e tudo mais, e para compartilhar. Esse foi um ponto que marcou bastante. E outro foi dentro da UTI, né, na parte de fisioterapia respiratória, em que eu, como toda a equipe, na realidade de físio ali, não éramos ouvidos, assim, em relação à ventilação mecânica, né? Apesar do médico ter uma dificuldade muito grande, até hoje eu percebo isso, nós não temos uma educação muito boa em relação à ventilação mecânica, a não ser que você vá para uma especialidade específica, né? Mas mesmo a gente não tendo, a gente não respeita, né? Então, eu percebo isso hoje ainda, e na época tinha essa resistência da gente falar, discutir gaso, gasometria, falar sobre parâmetro, e o médico ir lá e mexer, e o paciente demorar para desenvolver, ter que sedar de novo, ou a gente falar que poderia reduzir sedação para começar um despertar, porque a ventilação estava adequada e não ser ouvido, e o paciente ser sedado de novo. Então, isso mexeu bastante comigo, porque eu via que eu podia fazer alguma coisa a mais, e travava simplesmente pelo fato de realmente eu não ser médico, no caso. E aí veio aquela vontade de novo, como eu já tinha aquela questão desde a infância, eu falei, tá aí, eu acho que eu vou para esse caminho. E aí eu trilhei aí dentro da medicina. A gente fez aquela sessão e Tiagão me deu um baita de um trabalho, porque esse cara pega o microfone e não para de falar, bom pra caramba, desenvolve pra caramba. E aí eu tive até o privilégio de convidá-lo para minha aula do MBA, e ele deu outro show na aula. E a pergunta é: quando é que você percebeu que os palcos acadêmicos, que a arte de lecionar era algo que você tinha como aptidão aí nas suas veias? Olha, eu acho que veio muito, veio de uma forma até indireta, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de ensinar, né? Desde a época, acho que da físio, eu tinha muito isso, com os colegas, com o pessoal da sala, mas dentro da medicina ali, a hora que depois que eu me formei, que eu comecei a ter contato com o acadêmico, com o interno, eu tinha um feedback muito legal, assim, que da forma de falar, da forma de explicar, que era uma forma um pouco mais simples, ou até mesmo, eu acredito muito, não no ensino em que você vai lá e fala que, né, 2 mais 2 é 4. Eu sempre tento fazer com que a pessoa, quando eu estou conversando com ela chegue no 2 mais 2 é igual a 4, e não eu simplesmente fale. Então, ajudar a raciocinar, ao meu ver, assim, é uma facilidade para a pessoa depois guardar o que teve de conhecimento. E eu sempre tive muito isso, assim, de tentar realmente, para mim, quando eu estou estudando, fazer links, fazer anotações, ou até mesmo pensar em algo que facilite o raciocínio para eu guardar. E aí, depois que eu faço isso, eu acabo implementando isso no dia a dia. Então, o pessoal acabou falando muito sobre isso, né? De realmente perguntavam, e eu tinha, confesso, uma certa resistência em dar aula. O pessoal fala, não, porque você tem que dar aula, porque é legal, porque, né, você explica bem, você fala bem. E eu sempre tive uma resistência. Eu falei, não, mas não é para mim, eu acho que não dá certo ambiente de sala de aula, ou até mesmo ficar lidando, às vezes, com pessoas, né, que muitas vezes não têm o interesse que a gente acha que deveria ter. Esse foi um lado que eu tive que trabalhar depois, né, que não é
porque eu tinha um interesse maior que todo mundo tem que ter, né? Não tem que ser igual a mim, cada um tem seu momento. E depois disso, na realidade, eu acho que veio muito realmente a percepção do, não, esse realmente faz parte do meu propósito de vida, quando, eu acho que até comentei há pouco tempo atrás, comentei hoje até quando a gente estava conversando, que eu comecei um MBA de desenvolvimento humano em gestão, desenvolvimento humano do gestor, e os 3 primeiros módulos ali foram de autoconhecimento. E aí, nesse final desse terceiro módulo, a gente chegou no propósito de vida, cada aluno chegou no seu propósito de vida. E dentro do meu propósito de vida, ficou muito claro, assim, que é realmente eu estar num local que eu possa compartilhar o conhecimento que eu tenho, de uma certa forma, modificar aquele lugar para algo melhor, e realmente, eu acho que o principal canal para essa mudança é o ensino, né? Poder passar um pouco do conhecimento que a gente acabou adquirindo aí com o passar do tempo e com as pós-graduações, com as especializações, com tudo que a gente vem lendo. E aí sim veio, né, esse aceite, teoricamente, né? Deu realmente falar, não, é o meu propósito de vida, eu vou atrás, vou fazer isso. E acho que não foi nem gatilho, né? Mas a confirmação veio muito, né? Em Curitiba eu montei um instituto, que é o Instituto Mediforma. A intenção do instituto era dar cursos ali de emergência e até mesmo de ultrassom point of care. Presencial ou online? Presencial, né? A gente montou uma estrutura mesmo com sala de aula, para aula teórica, para prática, para tudo, numa estrutura bem boa. E aí a intenção era focar nessa parte de emergência e voltar muito para a parte de ultrassom point of care, que é uma das minhas paixões, assim, dentro da medicina, ultimamente. E aí, além disso, poder trazer pessoas de fora, porque o curitibano tem essa dificuldade, né? A gente acha que, infelizmente, que Curitiba faz uma medicina ultramoderna, que muitas vezes a gente é melhor do que qualquer outro local, e que eu não preciso buscar conhecimento. Eu passei muito por isso, já tinha falado um pouco, né, que você tenta montar o curso, tenta montar as coisas, e não vai, né, o curitibano não soma ali para fazer o curso, mas ele vai para São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai para qualquer lugar para aprender, que parece que daí é melhor mesmo. E aí a minha intenção era pegar essas pessoas de São Paulo, pegar as pessoas de fora e trazer para o Instituto. E continua o Instituto? Então, essa foi uma das cabeçadas que eu levei. O que aconteceu? Resumindo, né, o Instituto surgiu, eu como médico, e inicialmente a ideia era com um engenheiro, né? Esse engenheiro, ele desenvolvia na época produtos em 3D, impressora 3D, e foi bem na pandemia ali que eu conheci ele fez laringo com impressora 3D. Então você pegava só a lâmina e acoplava no celular ou no computador e tinha um vídeo laringo. E aí, quando eu comprei, eu comecei a conversar com ele e tal. Eu falei, pô, mas você desenvolve qualquer coisa em impressora 3D? Ele falou, desenvolvo. Eu falei, você consegue desenvolver simulador médico? O que que é? Eu fui lá e mostrei para ele o que que era. Simulador de procedimento. E aí deu certo, a gente começou a desenvolver. O primeiro simulador que foi desenvolvido foi um simulador para crico. E aí deu certo, depois de uns 6, 7 meses de desenvolvimento, e aí eu comecei a falar, não, vamos desenvolver, porque eu acho que é um nicho de mercado para procedimento guiado por ultrassom. E aí começou esse desenvolvimento, deu certo, a gente desenvolveu mais uns 2 produtos, assim, para punção, principalmente venosa, ali, punção de acesso central e tudo mais. E aí começou a desenvolver alguns produtos que precisavam de eletrônica. E aí ele falou, eu tenho um conhecido que é meio amigo meu, se formou comigo, tal, o cara mexe bastante com eletrônica, e acho que ele vai agregar para a produção. E aí sentamos nós 3 na época, falamos, pô, mas a gente está produzindo para os outros. Eu tenho vontade de ensinar e tenho vontade de agregar conhecimento. Por que a gente não monta um instituto, pega o produto que a gente está desenvolvendo, coloca dentro dos nossos cursos, continua vendendo os produtos, normal, mas vamos colocar dentro do curso. E aí surgiu a ideia, nós 3. Funcionou super bem, acho que o primeiro ano foi muito bom para a gente, assim, batalha para conseguir turma, porque a gente não tinha dinheiro para colocar marketing ainda,
Então, questão de Instagram e postar todo dia eu não conseguia também, eu era o único médico para ter esse conhecimento para estar colocando, então tinha todas essas dificuldades ali do dia a dia, mas a gente conseguiu terminar o ano fazendo 8 turmas, né? E dentro dessa turma, de uma das turmas até, vai um pouco de encontro com a pergunta que você fez ali, falando sobre a questão do ensino, porque a gente foi para Guarapuava, interior aqui do Paraná. E a gente levou o curso para lá, um curso em company. E eu dei aula lá, eu dei curso para basicamente emergencista ali dos hospitais e médicos que trabalhavam no SAMU. O curso foi bem legal, a troca foi muito boa, assim. E um mês depois, um mês e meio depois, a gente começou a ter muito feedback dos médicos falando que o curso foi essencial, que eles estavam conseguindo aplicar nos locais ali, que eles trabalhavam e estavam conseguindo direcionar melhor o paciente. Então, o paciente parou de ser direcionado, um paciente que era um caso mais simples para um hospital terciário, como acontecia, ou um caso mais grave para um hospital que não tinha tanto suporte. Então, começou a melhorar o cuidado no primeiro atendimento e também para levar. Então, eu mudei a realidade que estava tendo ali naquela cidade. Isso foi muito legal. E acho que isso que realmente me encantou, assim, falar, pô, eu posso ensinar alguma coisa e posso mudar a realidade de algumas pessoas, não só do médico, né, mas das pessoas que estão recebendo o atendimento. Aquilo me deixou muito feliz. Eu falei, é esse o caminho mesmo, vamos continuar desenvolvendo o Instituto. E aí, no meio do caminho, cara, aconteceram algumas coisas, assim, de discussão sem nexo nenhum, assim, posso falar amplamente, tranquilo, porque é ridículo até. A discussão principal foi por causa de um ar-condicionado, cara, pra você ter noção, sabe? A gente tinha... Discussão societária. Mas assim, não foi nem societária, porque foi assim, a gente entrou numa conversa de investimento, porque a gente tinha essa sala de aula, como eu comentei com você, que já tinha o ar-condicionado, uma sala com 32 cadeiras e tal, e tinha 2 salas menores que era para prática. E ali eram salas mais fechadas, porque era um galpão, e era muito calor. A gente colocou ventilador, mas não estava dando conta. E foi quase em janeiro ali, Curitiba em janeiro, quando não chove, é muito quente. E aí a gente sentou e falou, olha, eu acho que o próximo curso que entrar, vale a pena a gente pensar em investir num ar-condicionado para colocar em uma das salas. Isso foi numa segunda. Na quarta-feira, um dos sócios ali foi lá e comprou 2 ar-condicionado e instalou. Beleza. A gente sentou, falou, vamos correr atrás, já está feito. Mas aí o que aconteceu? Num pré-curso, estava muito calor e tal, a gente entrou e aí uma das instrutoras acabou ligando e deixou numa temperatura mais baixa no começo ali, deixou em 18 graus para gelar bem. E aí depois subiu para 22 para ficar confortável, até mesmo para gelar o corredor ali, porque pegava um pouco do corredor. E aí ele teve uma discussão, assim, porque ia queimar o ar-condicionado, deixando em 18 graus, porque não era assim que funcionava, não era para isso. E ficou meio que um bate-boca ali. A gente achou besteira, achou que não ia acontecer nada. O curso é sempre sábado e domingo, ele não apareceu para ajudar no curso, como ele sempre aparecia. E daí ficou um tempinho sem falar. E aí, no domingo, quando a gente foi pagar os manequins, né, porque a gente acaba contratando aluno para servir de manequim para fazer o curso de ultrassom, para fazer ultrassom abdominal, fazer a parte cardíaca. Rapaz, nem sabia que existia essa contratação de manequim. Existe. E assim, o aluno é bom, né? Porque ele participa do curso, não sai com certificado, mas ele vê o curso de uma certa forma. Então é legal, assim, essa troca, né? E aí a gente foi pagar, cara, o meu sócio entrou na conta, a conta tava limpa, tava zerada. E aí a gente foi conversar, o cara sumiu, a gente foi atrás e tudo, conseguiu conversar. Realmente foi uma conversa teoricamente tranquila, a saída dele do instituto, ele viu que ele tinha feito errado, ele acabou devolvendo o dinheiro. A gente sentou e nessa conversa ali a gente acabou vendo que o que estava acontecendo. Todos os investimentos que estavam sendo feitos, era ele que ficava mais essa parte financeira e tal. E ele estava comprando a maioria das coisas no nome dele. E aí não tinha nada no nome do instituto ali na realidade. Então teve esse complicador. Mas assim, enfim, a gente conversou tudo e aí falou, olha, o que foi comprado aí, teoricamente mesmo que tenha sido com o seu dinheiro,
tinha um dinheiro de reserva pelo Instituto por causa dos cursos, então tá tudo pago. E a sobra que teve, a gente dividiu igual e falou, cada um agora segue sua vida aí e tal. Eu fiquei, daí a conversa foi tranquila, foi de boa, assim. Ele acabou saindo da sociedade e ficou eu e o meu outro sócio. Só que aí, cara, meio que a reserva que a gente tinha para colocar no marketing, para começar a desenvolver realmente, dar um próximo passo, deu uma quebrada. E aí a gente resolveu falar, olha, não estava dando, daí ficou puxado o aluguel, a gente não conseguia fazer mais curso, a gente resolveu fechar o local em si e manter o instituto, né, mais online, assim, no caso. Ainda a gente participou de alguns congressos com o Instituto, eu levei o Instituto para o primeiro congresso de emergência que teve em Curitiba, agora no final do ano, que foi o CIMED e tudo mais, e aí por uns 6 meses deu um stop, assim, no Instituto, sabe? Mas agora, vindo aqui para essa mudança agora, a ideia é reativar o Instituto, porque eu vou começar a ter bastante contato com acadêmico, com interno, eu acho que a ideia é reativar. Online e até mesmo, acho que fisicamente aqui na cidade também. Pô, tem que retomar, pô. Gostei disso. Voltando para o início, aí você falou da questão do teu tio, como influência da medicina, como é que você escolheu, como é que foi a questão da migração para físio. Mas antes disso, como é que qual a lembrança que você tem de presença ou ausência dos seus pais na tua vida? Como é que começa toda a tua jornada? Tem irmãos? É único? Fala um pouquinho do início de tudo mesmo. Eu sou filho único, né? O início mesmo ali, eu acho que eu sempre tive apoio do meu pai e da minha mãe. Foi meio que um baque, assim, no começo, quando eu falei que eu queria fazer físio, porque para eles eu ia fazer medicina. E era, né, como acho que para todo pai e toda mãe, acho que a hora que você fala que vai fazer medicina, parece que é uma coisa surreal e que vale a pena. E então, quando eu falei que eu ia fazer físio, foi meio que um baque, mas eles apoiaram, né, sentaram comigo, conversaram, falaram, olha, eu acho que talvez esse caminho vai ser mais tortuoso, vai ser mais complicado, talvez você não consiga as coisas que você almeja e tal, mas a gente está aqui para apoiar. E apoiaram, eu fazia fisioterapia, eu me formei pela PUC. Na época eu já acabei trabalhando dentro da PUC mesmo, teve um estágio que foi interno lá para trabalhar dentro da clínica da PUC, e aí eu atendi os funcionários, então no final eu já tinha um saláriozinho, era nada, se for ver, principalmente no dia de hoje, eu ganhava R$ 250, acho, no mês, assim, mas na época era um dinheirinho bom, assim, valia para sair, para tomar ali uma cervejinha e curtir um pouco. Mas você morava com eles? Morava com eles, morava com eles. Morei com eles até terminar. Aí, depois dessa mudança que eu comentei, que eu cheguei à conclusão, não, medicina mesmo, vou fazer medicina. Veio essa questão, daí eu já estava namorando na época, eu comecei a namorar com a minha atual esposa no final do segundo para o terceiro ano de fisioterapia. E aí a gente estava até planejando casar e tal, foi uma decisão meio complicada, assim, na época, né? Porque a gente já tinha até comprado algumas coisas, estava comprando uma estante, estava comprando as coisas devagarinho. E aí eu sentei com ela, conversei e tudo, e veio muito dela, na realidade, até foi até engraçado, né? Eu vivia falando que, pô, todas as complicações e sempre falta alguma coisa, tô tentando fazer o melhor pelo paciente, não consigo e tal. E aí eu tava um dia deitado com ela assistindo Grey's Anatomy com ela, e aí ela virou para mim e falou assim, mas por que você não larga tudo e faz medicina? Eu falei, pô, mas não é tão fácil, não é tão simples assim, é largar o meu trabalho e tal. Ela falou, não, faz isso. Vamos conversar com teu pai e com tua mãe, se eles apoiarem, eu apoio. A gente dá um stop aí no planejamento e a gente segue. E foi exatamente isso. Eu tive o apoio dela, tive o apoio dos dois. Na hora, minha mãe, acho que eu falei com ela no final de semana, se não me engano, eles tinham voltado de viagem, estavam no interior do Paraná, em Bituva, né? Meu pai, a família dele é toda de Imbituva. E aí eles chegaram, eu conversei, e na segunda-feira minha mãe já falou, ó, me acordou, falou, ó, vamos lá no Positivo, vamos fazer a tua matrícula, vamos fazer a matrícula pro cursinho, eu já fiz e vamos tocar. E aí foi até engraçado, assim, porque
Eu sempre tive muito apoio dos dois, muito, assim. Isso eu sou muito grato aos dois por causa disso. E eu fazer medicina, o primeiro ano, eu acho que foi muito difícil eu voltar, por N motivos, né? Eu era mais velho, estava estudando com adolescente, o ritmo era outro. Por estar fazendo um cursinho forte em Curitiba, os professores partiam do princípio que coisas básicas eram básicas, então não precisava ensinar. Então, assim, eu não lembrava Bhaskara, por exemplo. Então, eu tive que voltar, pegar tudo de volta, até a hora que eu peguei o ritmo já era meio tarde. E aí, no segundo ano de cursinho, foi uma pegada mais forte, assim, eu comecei a fazer outras coisas, aprofundamento que tinha na época, estudar no contraturno, para me preparar realmente para passar na Federal e ficar em Curitiba. Né? Ou passar, a foco era Federal, mas se passasse, eu gostaria de passar em Curitiba para também, mesmo que fosse particular, por mais que fosse mais caro, não ter um gasto a mais para meu pai e para minha mãe. E aí vem uma história curiosa, porque meu pai é um cara, até hoje, assim, ele tem com a tecnologia uma relação muito ruim, assim. Não se entende com celular, com coisas simples, com internet, com e-mail, tem uma dificuldade, a gente tem que fazer quase tudo para ele. É E o aí nome dele? vem Jurandir. A gente Aí, seu chama ele Jurandir, tem de... que assistir aí, pô. Olha aí, ó. Não gosta da tecnologia, mas assiste a gente, hein, seu Jurandir. Sim, eu vou falar, ele vai assistir com certeza. YouTube, ele é só clicar, ele vai, entendeu? Então, essas coisas mais simples ele faz. E aí, o engraçado, né, eu acho que vem muito daí de Deus mesmo, ele entrou sozinho, porque tinha um parente dele, um sobrinho, que fez medicina em Vassouras, no Rio de Janeiro. E aí ele lembrou que tinha lá a universidade e tal, ele achou sozinho o site, entrou, era o último dia de inscrição da prova, ele conseguiu fazer a minha inscrição, ele conseguiu imprimir o boleto, pagar, ele conseguiu entrar na época estava tendo atraso pra caramba, foi 2012, e aí estava tendo 2012, não, 2013 eu me formei, foi 2007, 2006, estava tendo aqueles atrasos de voo e tudo, e aí ele conseguiu entrar, comprou passagem na TAM, conseguiu ver já uma pousada para ficar lá na cidade, ou seja, ele fez tudo sozinho. A hora que eu cheguei, ele, ó, tá aqui, tá, a inscrição tá feita, passagem comprada, tá lá para já a pousada reservada, tal, já vi para você e para tua mãe, para você não ir sozinho e tal, não sei o quê. E aí, beleza, né? Só que aí eu fui ver onde que era, pô, de Curitiba dá quase 900 quilômetros, né? Aí, pô, eu tinha minha namorada e tal, né? Falei, pô, não vou fazer, cara. Não dá, eu tô me preparando, e era metade do ano, eu falei, pô, eu tô me preparando bem, final do ano eu passo em Curitiba. E aí foi uma discussão américa em casa, assim, ao ponto dele falar mesmo, assim, falar, ó, se você não for fazer a prova, deu, você volta a trabalhar e acabou, aí você faz o cursinho quando você tiver tua grana aí e tal, e Aham. acabou. E aí, cara, na época ainda eu era mais velho já, né? Eu me formei em físico com 21, trabalhei até meus por um ano e meio ali, então com 22 para 23 eu fui fazer a prova lá. E aí eu falei, cara, eu vou, mas assim, vou chegar na prova lá, vou dar uma de moleque mesmo, vou chutar as questões, não deu para passar. E aí fui fazer a prova. Foi essa a minha intenção de ir. E aí eu peguei o voo daqui, desci lá na rodoviária do Rio, peguei o ônibus para poder ir lá para Vassouras e tal. E Você e aí eu tua fui, mãe. eu e minha mãe. Aí minha mãe foi junto, né? Chegou lá, minha mãe sempre gosta de conhecer as coisas, ainda mais Vassouras, que é uma cidade histórica tal. A gente chegou na cidade, a primeira coisa ela falou: não, vamos ver a universidade para ver onde é que você vai fazer a prova, vamos ver a sala, não sei o que e tal. Beleza, eu fui com ela. E aí no caminho já tinha muita coisa histórica, ela queria conhecer a cidade. Eu falei, beleza, tá aí a desculpa, né? Eu tive que ficar com a minha mãe, tive que ficar acompanhando ela, não consegui revisar as coisas direito, por isso que eu não vou passar na prova. E fui já trabalhando isso na cabeça. Só que a hora que eu desci, começo assim de conversa, a hora que eu desci na rodoviária, sabe quando você tem a sensação de que, pô, é aqui que eu vou fazer? Não sei explicar, mas eu pisei na rodoviária, me deu esse sentimento. E conversando depois com minha mãe, ela também falou a mesma coisa. E aí, no dia da prova, eu peguei a prova, eu sempre, quando ia fazer a prova, eu acabava olhando a prova inteira antes de resolver. Então, eu olhava a prova de física, matemática, de ponta a ponta.
E eu tinha um pouco de dificuldade em matemática, um pouco de dificuldade em física e tal, e, porra, matemática eu sabia a prova inteira, física eu sabia a prova inteira, química eu ia muito bem, sabia a prova inteira, história estava tranquilo para fazer, então, assim, chegou no final ali, eu falei, cara, é para mim a prova, não vai dar para não fazer, eu não quero voltar para o cursinho, vamos tocar aqui, vamos fazer. E graças a Deus eu passei, fui fazer lá medicina em Vassouras, morei lá por 5 anos, deu 5 anos e meio praticamente. Aí eu consegui dar entrada na época, porque eu entrei com um cenário fazendo medicina, meu pai estava bem financeiramente, e no segundo ano ali meu pai quebrou. E aí começou uma dificuldade grande, assim, de voltar para casa. Então, no começo eu ia, tinha dinheiro para voltar com mais facilidade. Eu até voltava ou de ônibus ou de avião, a maioria das vezes de avião, então era mais tranquilo, tal. Aí começou a espaçar, começou a ser ônibus, e daí começou uma época que era assim: vai no começo agora, em fevereiro, volta em junho, sabe? E aí chegou uma época que foi, vai em fevereiro e fica, entendeu? E volta só no final do ano. E eles com uma certa dificuldade de também ir para lá, porque quando eu não conseguia vir, eles iam. E a Né? namorada, pô? Então, minha namorada foi assim, ela na época queria fazer psicologia, estava encantada com psico, e aqui, né, em Curitiba era mais caro, e lá Não, era uma peraí, ela não te largou, não, cara? nada Desse junto, tempo, não, pô? nada, o tempo inteiro Começou a junto até enrolar a aí. menina, pô. Primeiro você via ela de 15 em 15 dias. Começou a ver a cada 6 meses, pô. A cada 6 meses, e olhe lá, né? E aí foi o contrário. O que aconteceu? Como ela queria fazer psico e Curitiba era muito caro, na época era quase R$ 2.000, não sei nem contar hoje, deve estar muito mais, né? Mas lá em Vassouras era 500 e pouco ou R$ 600. E aí ela foi para lá, transferiu, né? Foi para lá para fazer psico. E aí ela foi morar lá. Era muito mais barato morar lá, custo de vida era barato. Então ela vai morar comigo lá. Eu estava no segundo ano de medicina e ela foi fazer psico lá. E aí começou uma história legal, assim, porque ela, para poder estudar também, precisava de alguma forma trabalhar. E aí surgiu a possibilidade dela virar secretária do DCE. Então, trabalharia de manhã como secretária do DCE e à noite ela faria a aula dela, né? Faria o curso de psicologia. Só que o DCE na época era um cantinho, assim, uma sala quebrada. Os caras, ela acabou entrando depois que a gente foi ver que não tinha dinheiro nem para pagar a secretária, nem nada. Sobrevivia de venda de carteirinha de estudante, que ninguém queria fazer porque não tinha benefício nenhum. E de vez em quando fazia lá 2 palestras com um professor que era amigo para poder arrecadar um pouquinho de dinheiro e se manter. E aí eu recebo o convite também para participar do DCE, na parte científica e desenvolvimento de algumas coisas. Nunca foi minha intenção entrar em diretório, nada, nunca gostei dessa parte de política, nada. E aí eu entrei. E o presidente, na época, que era um grande amigo meu, acabou pegando DP no quarto para o quinto ano. E lá, como algumas faculdades, se você pegar uma matéria dependência, você não vai para o internato. Né? Você fica retido fazendo só aquela matéria. E aí o pai dele chegou para ele e falou: amigão, você tá de palhaçada, né? Então você ficou fazendo as coisas no DCE aí, envolvido com política e tal. Agora reprovou, então você tá fora do DCE. Ou você sai do DCE, que é uma coisa que ele gostava, ou você larga a medicina, ou você escolhe a tua vida. E aí ele saiu e falou: ó, cara, tô saindo tal, e vai fechar o DCE. Primeiro bateu uma angústia, que por mais que não tivesse tanto dinheiro para pagar, a minha atual esposa estava pagando razoável ali, mal e mal pagava, mas atrasado mas pagava. E aí caiu de paraquedas para mim o estatuto, eu fui ler o estatuto e no estatuto falava que o presidente e o vice tinham bolsa. O presidente na época 75% de bolsa e o vice 50%. E aí eu pensei, pô, se eu assumir como presidente, meu pai está quebrado, é uma possibilidade de eu fazer o curso e ficar mais tranquilo. Aí eu fui conversar com o reitor, perguntei, falei, ó, por que não tem mais bolsa, ninguém fala? Ele falou, porque ninguém vem atrás. Ninguém falou mais, para a universidade ficou ok, a gente parou de dar bolsa. Eu falei, tá, mas eu tô assumindo a presidência e tal, então eu gostaria de reivindicar a bolsa. E aí a gente chegou num acordo em que, beleza, você vai ter a bolsa, então, só que em troca o DCE vai ter que funcionar todos os dias,
vai ter que funcionar, inclusive, no sábado, que não está funcionando, até pelo menos 18 horas, que é quando tem aula. E você, pelo acordo, a gente vai mudar o estatuto, a gente te dá a bolsa de 75%, só que você não pode pegar final. Eu falei, tá bom, vamos embora. E aí eu assumi a presidência do DCE para poder fazer essa questão do curso. Na sequência, veio um amigo meu que precisava de bolsa. A gente ajudou, ele conseguiu a bolsa também. E depois veio um outro amigo falando, ele fazia, na época, ele fazia, qual curso que era? Deixa eu lembrar. Não vou lembrar qual curso que era, mas enfim, ele não estava conseguindo pagar também. Ele falou, cara, eu preciso de um dinheiro porque eu vou ter que trancar meu curso. E eu falei, cara, não tem como eu te dar um emprego aqui, porque agora que eu consegui, mal é mal, consegui pagar a Stephanie, que é minha esposa, como secretária. Eu nem coloquei ela como vice, porque ia dar muito na cara as coisas, né? E também para ser mais politicamente correto. Ela ficou no mesmo cargo, que era secretária. E aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, a cidade lá vivia muito de um cartel de Xerox. Tinha até hoje tem, né, que é o Chaveiro, ele que dominava todas as apostilas de medicina. Então o volume era muito alto de todas as turmas. Então ele falava, vai subir para 10 centavos, subia a cidade inteira para 10 centavos. Ele que comprava papel. Então foi para 12, foi para 14, foi para 16, estava chegando em 20, eu entrei pagando 9. E aí ele falou, cara, tá muito caro, vamos colocar Xerox dentro do DCE, eu trabalho batendo Xerox e você me paga um salário aí para eu poder fazer minha faculdade. E a gente foi atrás, conseguiu uma máquina em Volta Redonda, na época. Papel, a mãe dele trazia do Rio de Janeiro, mais barato. Então, o custo da Xerox para a gente, no total, saía 3 centavos a cópia. Então, na época, a gente colocou a 9 centavos a cópia, a 8 centavos para o sócio do DCE, para o sócio, 7 centavos se fosse frente e verso, e 10 centavos para quem deixasse só a pasta. Então, com isso, a gente começou a atrair todo mundo para fazer lá. E aí deu certo, eu comecei a bater, o volume foi muito Porra, grande. coitado do chaveiro, você acabou com o negócio do chaveiro, Então, porra. a gente arrumou um problemão lá, cara. Foi até quase ameaçado na cidade lá. E aí, a gente conseguiu, na época, era manual, né, a Xerox, porque eles não acreditavam muito, obviamente, só que o volume foi muito grande depois do primeiro mês, porque a gente conseguiu pegar a minha turma de medicina. E aí eles levaram 2 máquinas, falaram, não, o volume que vocês têm tem que ser essa máquina aqui, colocaram 2 máquinas, que daí era um canhão, né? Fazia frente e verso sozinho, se era frente e verso, tirava normal, fazia redução, já saía com espiral, saía grampeada. Então, nem o chaveiro tinha máquina assim. Então, a gente começou a ganhar volume nisso. Além disso, a gente começou a bater Xerox para fora, né, da universidade, as pessoas vinham. E aí eu comecei a ir atrás, falei, a gente tem um espaço agora, tinha uma sala maior, e aí começou a dar certo, então o acordo que tinha lá, o contrato para quem trabalhasse batendo Xerox, daí minha esposa era secretária, mas trabalhava batendo Xerox de manhã, o Rafael, que era esse meu amigo que veio pedir a bolsa, trabalhava à tarde, e eu trabalhava à noite, tirando Xerox para manter aberto. Então eu estudava de dia e ficava à noite batendo Xerox. E aí, cara, para manter mais coisas e para o DCE funcionar, a gente foi atrás, conseguiu ir atrás de uma papelaria, consegui em consignação as coisas de Volta Redonda e coloquei dentro do DCE. A única papelaria da cidade de Vassouras, aberta até 10 horas da noite, 11 horas, era nossa. Então, a cidade começou a comprar também dentro do DCE. E depois eu consegui também pegar em consignação livro técnico para deixar lá e começar a vender. Então, com isso, o DCE estava sobrevivendo. E aí a gente começou a fazer acordo na cidade, com restaurante, com loja, para ter benefício com a carteira, então tinha porcentagem, e aí começou a funcionar realmente essa questão. E aí começou a fomentar mesmo, eu acho que dali veio um pouco dessa questão de liderança que eu tenho um pouco hoje, e trabalhar um pouco com gestão, ali começou a desenvolver, e aí deu certo de fomentar o pessoal da universidade, não tinha movimento estudantil. E aí começou a abrir diretório de outros, diretório de humanas e tal, e começou a abrir, e aí começou a abrir centro acadêmico específico. Eu sei que quando eu saí do DCE, depois, né, no 5º ano ali, que eu consegui a transferência mesmo, porque daí estava ruim mesmo com a bolsa, eu me mantenho em Vassouras, estava ficando complicado, e aí eu entro com o pedido no MEC para terminar o curso de medicina aqui. Então, eu terminei o curso em Curitiba,
fazendo prova lá em Vassouras, mas 1 ano e meio eu fiz no hospital ali da região metropolitana, em Curitiba, nem Curitiba, né? Ali é Campina Grande do Sul, que é o Caron, né? Um hospital de trauma e tudo, referência. E ali começou o meu amor daí por emergência e UTI. E quando eu volto para fazer a medicina aqui... Mas peraí, aí tua namorada fica lá? Não. Aí minha namorada veio, né? Que já era esposa, né? Porque daí a gente já tava morando junto, só não tava no papel, né? Aham. Mas aí ela tava, acho que quando eu voltei, cara, eu tava no quinto, ela tava indo pro 4º ano, 3º ou 4º ano. Aí para transferir para cá foi mais tranquilo. E aí, como eu tava com bolsa e tava com as coisas lá, aí eu consegui realmente. Ela volta, consegue uma transferência para uma faculdade muito boa. E aí a gente consegue voltar ela fazendo psicologia e eu fazendo medicina. Né? Tu E aí já a tem gente cachorro aí, cara? Tenho, cara, meus dois, cara. Tô dando trabalho. Que tá passando lixeiro agora. É por isso que eles Ah, estão latindo. mas peraí, isso não é a casa nova, cara? É a Tu casa já nova, levou os pô. cachorros? Pô, Já, tu vai para já. Curitiba, e vai deixar os cachorros aí hoje, pô? Os dois ficam. Eu tenho 3, né? Eu tenho uma pequenininha que foi já, tá lá. Porque essa semana é a semana da formatura da minha esposa em medicina. Então, ela forma sexta mesmo. Quinta-feira a missa, sexta a colação e sábado o baile. Então, ela já levou a outra cachorrinha que é menor, que fica mais dentro de casa. E aí os outros 2 que ficam para fora, ficam dentro de casa, mas ficam circulando, ficam aqui tranquilo. Isso aí é de boa. A gente tem gente para cuidar. Ah, não, mas peraí, então já que você adiantou isso daí, então já fala. Aí como é que é a transição dela também? Dela para fazer, então, aí, E na senão ninguém vai realidade, assim, entender. Ela tá fazendo psicologia, né? e aí, de repente, tá formado em medicina, né? Então, Exatamente, peraí, pô. aí eu me formo em medicina, né? Ela se formou em psicologia, acabou se especializando em psicanálise e tudo. E ela sempre falou isso muito claro, assim, quando a gente conversava lá em Vassouras mesmo e tudo, que o sonho da vida dela era fazer medicina, mas nunca conseguiu fazer por condições financeiras mesmo. E aí a gente senta, né? Eu já tinha terminado a residência, estava trabalhando já, aí eu conseguia ter uma condição um pouco melhor em termos financeiros, e a gente sentou, realmente eu falei, E vocês ó, continuaram a morar junto quando voltaram para Curitiba. quando voltou, sim. Quando voltou, eu voltei. A gente voltou na época, um curto espaço de tempo ali na casa dos meus pais. Os pais Aí, dela não deixaram você devolvê-la. não. Falou, agora que pegou, agora fica contigo. Não Fizeram bem, volta, lógico, pô. não tem como. E aí, a gente volta para casa dos meus pais, fica ali com eles. No total ali, eu fiquei, acho que mais residência e tudo, foram 3 anos, assim, morando com eles. E aí, quando eu tô terminando minha residência já, a minha avó, por parte de mãe, faleceu, então ficou a casa dela para minha mãe. E aí meu pai e minha mãe se mudam para a casa que era da minha avó e deixam a casa que eu estava morando até então lá junto comigo e com a minha esposa. E a gente fica lá. É outro quebra-cabeça aí, porque é de família o negócio, e daí aquelas coisas, né, do meu pai Não, nem cozinha. vamos entrar nesse, nem Não vamos entrar entra, nesse. mas não dava para ficar lá e tal, enfim, eu fiquei por um tempo só. Mas aí nessas conversas, quando a gente resolveu mudar para uma outra casa, que daí era próximo da onde meu pai e minha mãe estão morando hoje, a gente sentou, conversou e eu falei, ó, é o teu sonho mesmo? Da mesma forma que você me apoiou, da mesma forma que meu pai e minha mãe me apoiaram, eu toco aí, eu acho que é teu sonho, então para de trabalhar, foca no estudo. E aí ela fez isso, cara. Foram 2 anos de cursinho na batalha. E aí ela conseguiu passar em Curitiba, conseguiu passar na Positivo, na UP. E aí agora terminou no final do ano aí. Se formou com muito custo aí, muita trabalheira. A medicina tá muito caro, né? Em particular hoje em dia tá pesado, mas deu tudo certo. Então ela conseguiu se formar. Os cachorros vão se matar aí, cara. Não vão, cara, é porque o lixeiro tá aqui, tem que esperar o lixeiro passar agora. E é uma rua sem saída aqui onde eu moro. Então, até ele fazer a volta, até sair e tal, ó. Agora ele tá saindo, agora vai calmar.
E o pior é que é uma tranquilidade, cara, a rua aqui, que é até estranho, sabe? Não passa ninguém, porque é uma rua sem saída. Mas tem mais cachorro? Tem um cachorro do vizinho, que é um Ah, golden então também, não é só filhote. você que perturba o coitado da vizinhança, Não, não, pô. não, não. Tem cachorro dos lados, tem cachorro na frente, todo mundo tem cachorro. É tranquilo. Tá, me diz uma coisa que eu acho que é do ponto da tua jornada que é muito importante, tanto para conectar com a medicina, para o entendimento e até para o pessoal aí de outras áreas. O que que você acha que mais te acrescentou aí dentro da tua bagagem, tendo feito fisioterapia antes? O que que você hoje traz aí de diferenciais por ter vivido essa experiência que, putz, poucos médicos têm a oportunidade de ter vivido? Eu acho que a fisioterapia me trouxe, e dentro da fisio eu me especializei em terapia manual, como eu falei, eu acabei fazendo acupuntura, acabei fazendo outras coisas. Então, eu acabei tendo uma visão mais holística, assim, do paciente, sabe? Um todo mesmo. Então, eu acho que graças à formação inicial, eu consigo ter uma escuta mais ativa. Eu consigo realmente estar presente e ouvir o que o paciente tem de queixo, o que o paciente está relatando. E eu acho que eu não tenho tanto, apesar da emergência trazer um pouco disso, de ter que ser mais focado, né, na queixa, eu tenho esse olhar um pouco diferenciado por causa da físio, de olhar o sistema, de olhar um todo, para tentar entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu acho que por eu estar do outro lado e ter a vivência do não ser ouvido, do não ser escutado, me facilitou muito a minha relação com a equipe multi. Então, eu tenho uma relação mais aberta, mais fácil. E aí, por essa relação mais fácil com a enfermagem, com a fisioterapia, com a assistente social, com a psicologia, o paciente, obviamente, ganha, mas ganha o setor que eu estou trabalhando. Então, eu consigo trabalhar muito mais fácil e realmente engajar uma equipe para um propósito, sabe? Eu acho que isso a Físio me trouxe, né? E eu fuçando aí tua jornada, teus currículos, materiais e afins, tem um ponto que eu queria também te questionar, que é que você vê aí de grande benefício entre a relação de dor, mobilidade e reabilitação precoce aí nos pacientes de terapia intensiva, cara? Eu acho que assim, vem uma demanda muito importante, eu acho, né? Dentro da terapia intensiva, já tinha esse movimento, né, há muito tempo atrás. Eu acho que acabou aquela questão, né, de você manter o paciente dormindo o tempo inteiro, de manter ele sedado com RAS-5 para não incomodar, né? Hoje em dia é muito mais o enfoque de realmente manter o paciente com o mínimo de sedação para o máximo de conforto dele, mas para não ter essa perda funcional, como você falou. Então, para Ih, conseguir. voltou o lixeiro! Voltou o lixeiro! Não, Esqueceu, acho que não. esqueceu algum saco, pô! E aí, eu acho que assim, a questão de mobilidade facilita, né, para o paciente sair da ventilação mecânica, facilita para ele não ter uma infecção secundária, né, para ele conseguir realmente ter uma alta mais precoce e você diminuir até mesmo o custo. Então, a partir do momento em que eu consegui até linkar um pouco da questão da física com isso, né? Na parte de ventilação mecânica, na parte de sedação, na questão de realmente conversar com a equipe multi, vamos tirar o paciente do leito, vamos mobilizar o paciente no leito. A UTI que eu trabalhava lá em Curitiba, que eu fiquei mais tempo, acho, engajado, foi a UTI do Erasto Gettner, né, que é um hospital referência em oncologia, hoje no sul do país, inclusive. E lá a gente conseguiu implantar algumas coisas. Dentro dela, dessa questão da mobilização precoce, o paciente que estava acordado, que tinha condições, ele deambulava com ventilação mecânica. Tem vídeos, tem várias coisas que a gente fez mostrando isso e que é capaz, né, de ser feito. E acho que dentro disso, dentro dessa parte de desenvolvimento até mesmo da UTI, vem um pouco de encontro. Acho que essa questão de dor, mobilidade, um bom controle de dor, um bom controle de delírio, né, uma mobilização mais precoce, vem de encontro, acho que muito forte com um projeto que a gente participou, que era o PROAD, né, até hoje existe o PROAD SUS, e eu tive a felicidade enorme de participar no início do projeto ali,
E outra felicidade que eu tive muito grande é que o meu hub, né, na época eram 116 hospitais SUS, divididos em 5 hubs, né? Era o Einstein, o Sírio-Libanês, o Moinho dos Ventos, o HCor e o Oswaldo Cruz. Cada um desses Caramba, tinha só excelência, né? a excelência, Só né? a nata. E aí eu fiquei 1 ano e meio praticamente indo para o Einstein, vendo e convivendo como que era lá a UTI, como que eles trabalhavam, os processos e tudo mais. E lá vem um primeiro encantamento aí com essa questão da gestão e ferramenta, porque eles falavam em técnicas, em avaliações, em indicadores, mas não falavam da onde vinha. Falava, isso aqui é um PDSA, isso aqui é um indicador, né, de infecção, isso aqui, mas não falava exatamente de onde vinha. E aí eu, por curiosidade, comecei a pesquisar para ver de onde vinha aquilo, e tudo que eu via caía no Lean, né, metodologia Lean. E aí ali veio o meu encantamento com o Lean Healthcare, com o Lean Six Sigma. Eu tento fazer na época, principalmente o Lean Healthcare, não consigo, e aí vem, obviamente, da questão da UTI, mas pelo trabalho que vinha sendo feito na UTI, pelo projeto, o hospital chega para mim e fala, olha, o pronto-socorro do hospital ali do Erasto está passando por um problema, a gente precisa fazer uma troca, e a gente acha que você é a pessoa indicada para assumir. Nunca tinha pensado em coordenar um pronto-socorro, em trabalhar com isso. Pelo contrário, né, na época eu tinha até me afastado um pouco do pronto-socorro, estava mais na UTI mesmo, não tinha intenção de voltar. Só que, novamente, foi uma oportunidade pela faculdade da minha esposa, né? Falei, ó, é uma forma de eu conseguir angariar aí mais recurso financeiro para poder ter uma folga para concluir o sonho dela. Só que, naquele momento, eu também pensei, eu falei, pô, como é que eu vou sobreviver no pronto-socorro, sendo que eu nunca almejei estar lá dentro como coordenador, não tenho experiência nenhuma com isso, e as pessoas que têm experiência, no máximo, duram 2 anos. Né? Fica lá 2 anos, 3 anos, acaba o ciclo porque não aguenta. Falei, então eu tenho que ser diferente. E aí vem e cruza as informações, né, do Lean com a parte de gestão. Eu falei, tá aí, talvez seja um caminho, eu fazer uma pós voltada com essa metodologia, aplicar no pronto-socorro, talvez eu consiga sobreviver. Eu tento fazer o Lean Healthcare 2 vezes, eu acho que 2 ou 3 faculdades em Curitiba, não abre turma, e aí ia ter em São Paulo, eu não queria ir para São Paulo, era mais gasto e tal, eu meio que deixei de lado. E aí o coordenador, na época da PUC, o Rafael, me ligou e falou, olha, eu vi que você se inscreveu no Lean Healthcare, não abriu turma, mas tá abrindo turma no Lean Six Sigma, que é a formação normal. A única diferença é que você vai estar fazendo o pós com engenheiro, né, de formação, de produção, normalmente. Mas são 6 meses que você vai fazer o básico, e aí você pode trancar por mais 6 meses, porque vai abrir a turma de Lean Healthcare, você para por 6 meses e volta com eles daí no outro ano. Falei, tá bom, vamos fazer isso. Na época eu entrei, tinha eu de médico e tinha mais uma enfermeira de Balneário Camboriú, da Unimed, fazendo. Em resumo, né, eu me encantei pelo método, me encantei com a turma, acho que abriu minha cabeça de não fazer na área de saúde e trabalhar com engenheiro e com outras pessoas, e eu acabei terminando o Lean Six Sigma com formação em Black Belt com os engenheiros. E o projeto da conclusão, que era hands-on, foi feito completamente dentro do pronto-socorro do Erasto. E aí a gente começou com o Lean a modificar tudo, né? Toda a parte de fluxo de entrada do paciente, acordo com imagem, com laboratório, com SAMU, e usando vários indicadores que daí eu até apresentei depois para você lá que você estava na apresentação do Unimed. E na época o TCC, né, o hands-on, o objetivo era reduzir em 22% o tempo de entrada e desfecho do paciente no pronto-socorro do Erasto. Fazendo isso, a gente iria gerar uma economia na época para o hospital de 1 milhão, quase 1,5 milhão, 1,480 nessa redução. O projeto terminou, a gente conseguiu uma redução de tempo de 55%. Então foram quase aí, né, 3 milhões e meio praticamente de recurso que a gente economizou. E aí esse recurso eu consegui na época falar com a direção e falar, olha, aquela reforma que quando vocês me chamaram há quase 4 anos atrás que não tinha dinheiro,
pode ser feita agora, não da forma completa, mas pelo menos que venha 20% dessa economia para o pronto-socorro, já vai ter uma mudança gigantesca. Então, resumindo, né, quando eu entrei no pronto-socorro do Erasto, apesar do tamanho do hospital, ele tinha, na época, 4, 5, 6 macas, sendo que 2 eram meio que a sala vermelha deles, que era o salãozão grande, você só puxava uma cortina vermelha e falava que ali era a sala vermelha, e tinham mais 4 poltronas. Era esse o pronto-socorro. E eu, graças a Deus, quando eu saio do Erasto e fecha meu ciclo no Erasto, eu entreguei o pronto-socorro com 32 leitos, uma sala própria de observação com 12 leitos montados, todos monitorizados, e uma sala vermelha com 4 leitos, e mais poltrona separada, e um pronto-socorro particular que não tinha, né, que era convênio, também totalmente estruturado, com mais 8 leitos no total, né, camas, macas, e mais 8 poltronas, 3 consultórios, e mais uma sala vermelha. Então, com o projeto ali, eu acho que eu comecei a me encantar muito pela emergência e por essa parte, né, de gestão, e eu vi que poderia acrescentar muito mais. Eu acho que, né, de encontro com... O médico tem muito disso, né? A gente acha que quando a gente vai para a gestão, a gente está deixando de fazer medicina, né? Ah, não estou vendo paciente, não estou mais atendendo, tal, então vou trabalhar com parte administrativa. Então, todo mundo tem um pouco de resistência. E eu tinha essa resistência, obviamente, né? Eu falei, pô, mas eu vou parar de fazer uma coisa que eu gosto tanto, que é assistência. Nunca deixei de trabalhar com assistência, mas eu vi que as coisas que eu podia fazer como gestor impactavam não num paciente só, mas impactava em milhares de pacientes, em milhares de famílias. E aí veio esse encantamento realmente de seguir nisso. E aí, desde então, deu certo. Eu vi também um nicho de mercado. Não sei, né? Eu acho que São Paulo ainda está um pouco melhor, a parte de terapia intensiva. Ainda funciona um pouco melhor, mas Curitiba é muito fechado o nicho, assim, na época eram 2 grupos, então eu participava de um grupo onde eu fiz a residência, então eu não conseguia trabalhar no outro, e assim, vice-versa lá em Curitiba, e assim, você não tem muito espaço para crescer, né, existem esses 2 grupos, você escolhe um, fica embaixo da asa ali, e você não vai até um ponto, e isso me incomodava um pouco. Então, quando eu vi essa questão da emergência, eu me encantei. Falei, ó, tá aí uma oportunidade de eu seguir meu caminho. E desde então eu venho dentro dessa parte de emergência, coordenando e trabalhando. Tive a felicidade muito grande de cair na escala, entrar na escala do Hospital Universitário Cajuru. Eu entrei como plantonista lá, parte da clínica médica, o plantão da clínica médica especificamente. Então, voltei a ter contato com o acadêmico, voltei a ter contato com o residente. Então, aí fomentou um pouco aquela questão da conversa que a gente teve de educação, de ensinar, e aí também me encantou mais ainda. E com o passar do tempo ali, depois de 2 anos, com várias mudanças que aconteceram no pronto-socorro, várias trocas, eu recebi a proposta de aí sim assumir o pronto-socorro, e aí o pronto-socorro como um todo, né? Ser coordenador médico inicialmente do pronto-socorro do Hospital Cajuru, pegando a parte de trauma, a parte de clínica, e aí na sequência, acho que 2, 3 semanas depois, eu acabo assumindo a coordenação do hospital, a parte médica, né, a coordenação médica do hospital. E aí me entregam um projeto que era um planejamento que eu tinha mesmo, sempre quis fazer, criar uma linha de cuidado desde a entrada até a saída do paciente, né? Então, olhar para ele ali no pronto-socorro, tentar melhorar fluxo, processo, como que ele ficaria no internamento, seja dentro da UTI ou na enfermaria, e o pós-alta dele, como que seria feito, né? Então, poder encaixar e melhorar essa entrada dele com uma forma mais segura, mais correta. Dentro do internamento, ele receber também o que é necessário e ter uma alta segura no momento certo, não sendo precoce nem atrasado. E depois ter um pós-cuidado no ambulatório, me encantou bastante, e aí eu comprei o projeto, né? E aí foi quando a gente teve a felicidade de se conhecer, e eu apresentei o trabalho que eu fiz lá no Cajuru, né? Que também foi muito legal. Cara, fala em grandes números aqui, os benefícios que você conseguiu entregar nesse projeto. Não seja humilde,
tá? Obviamente que tem muitas mãos em todo o projeto, muita gente te ajudou, tenho certeza disso, mas o que que você conseguiu trazer de benefício para o sistema aí que aquele teu case tá muito legal, muito bem documentado e graças ao bom Deus com números super positivos. Lá no pronto-socorro, com o projeto, a equipe ali como um todo acabou entregando uma redução de tempo, né, de desfecho, entrada e desfecho, mais uma vez, como eu fiz no Erasto. Então, foi reduzido aí no tempo total, a gente saiu de 4 horas, quando eu assumi, eram 4 horas e 42 minutos o tempo de decisão. Hoje está em 2 horas e 22 minutos o tempo de decisão clínica. Então, a gente reduziu em 2 horas e 20. Com essa redução de tempo, veio a economia, como eu já tinha gerado lá no Erasto. Então, ali no pronto-socorro, eu gerei uma economia de 1.680.000, mais ou menos, aproximadamente, só com esse tempo. Aí, com o trabalho com as equipes e essa questão de análise e acompanhamento de BI, indicador, cruzar informações, né, de classificação de risco, nível de cuidado. Então, foi visto que todas as equipes, como a maioria dos pronto-socorros, né, a maioria dos pacientes são classificados como baixa complexidade, ou azul ou verde, e esse paciente vai para o pronto-socorro, não só lá no Cajuru, mas em todo o hospital, aqui, onde eu tô vivendo isso, recebe muito exame, recebe muito medicamento, fica muito tempo no pronto-socorro. Então, a gente trabalhou com esse nicho ali, então reduziu também número de tomografia, número de exame de laboratório, número de medicamento, como consequência, né, desse tempo, que foi o desfecho final, é muito somado a todos esses processos. Então, também teve uma economia muito grande com relação a exame e parte aí de medicação e insumo também, mas o maior impacto também, acho que geral, foi principalmente na enfermaria, que com as medidas e todos os processos alinhados que a gente começou a fazer com o projeto, né, do alta certa, o paciente sair até 10 horas da manhã, sair no momento correto, não perder o exame que ele tinha que fazer, não perder a cirurgia, não ficar em jejum de forma desnecessária, também a gente conseguiu sair de praticamente 4 dias, quase 5 dias que a gente tinha, era 4,47 dias de tempo médio de permanência, para 3 dias, né? E agora, o último mês ali, eu estava saindo com 2,3 dias de giro de leito, né? Então, fazendo isso, também a gente conseguiu, primeiro, de uma forma indireta, aumentar a quantidade de leitos, porque como eu girei mais o número de pacientes, é como se eu tivesse construído no total 68 leitos a mais no hospital, né, sem gastar, teoricamente. E também a gente conseguiu operar mais, né, internar mais, então entrou mais recurso, mais receita com o internamento, e eu consegui também operar mais, principalmente cirurgia eletiva. Então também aumentou a receita. Então a gente reduziu o custo e aumentou a receita. O aumento da receita foi quase 900 mil, foi 880 mil no mês, por mês, de aumento de receita, mas a economia total até dezembro que a gente gerou daí na enfermaria ali para o hospital bateu 24 milhões, 23 milhões e pouquinho. É absurdo demais. E a tecnologia, como é que te ajudou aí nesse processo? Queria que você abordasse um tema que é muito interessante, que é o fato de você ter tido a oportunidade da licença do software lá do Upflux, que inúmeros médicos tinham a porcaria da licença e ninguém usa. Como é que muitas vezes, quando a gente compra coisas de uma forma inútil, vira só gasto para a estrutura, que a gente precisa fazer aquilo ali acontecer. Dá um pouquinho da tua experiência, da tecnologia, hoje que a gente está vivendo tanto aí, né? Que eles têm um lado de inteligência artificial e tudo mais. E como é que te ajudou e como é que foi essa jornada aí? Eu sempre gostei muito, né? Eu acho que de inteligência, né? De tecnologia dentro do que eu estava fazendo com gestão, né? Antes do Upflux, dentro do Erasto, eu comecei a falar com a TI, então a gente criou muito BI, criou muita coisa para facilitar
e ter meio que kanbans, assim, de alerta para o paciente que estava estourando tempo com exame de imagem, que estava estourando tempo com exame de laboratório, aguardando reavaliação, então isso ajudou bastante, então já vinha essa ideia. Depois, dentro aí da minha trajetória com a emergência, eu também acabei fazendo uma parceria de desenvolvimento com um pessoal que é muito gente boa, assim, e são grandes conhecedores, assim, dessa parte de gestão e indicadores, assim, de uma forma geral, só que na época eles não trabalhavam tanto com saúde, que é Intelme, o nome da empresa. E aí foi uma parceria legal, porque eu sentei com eles, desenvolvi algumas coisas de BI, e aí foi a primeira forma que eu tive controle mesmo do pronto-socorro. Então, vendo realmente em tempo ali, quase online mesmo, assim, eu tinha o controle de saber realmente qual que era o perfil do médico, como que ele trabalhava, o perfil que ele atendia de paciente, quantos pacientes ele atendia, qual que era a gravidade desse paciente, qual que era o perfil de trabalho dele. Então, se ele atendia muito paciente de baixa classificação, de baixa complexidade, e acabava solicitando muito exame, acabava solicitando muito recurso do hospital. Então, isso facilitou quando eu fui conversar com o médico, né, sobre forma de trabalho no pronto-socorro, que eu saí da coisa empírica, ou saí daquela ideia do, ele está pegando no meu pé, para pegar um computador realmente, abrir o programa na frente dele e falar assim, vamos ver como é que você está trabalhando? E aí puxar e mostrar gráfico de trabalho dele, como que ele estava fazendo, qual que era o perfil de atendimento dele, né, que ele pedia tantas tomografias, tantos exames, e por que isso gerava um feedback legal, porque daí a gente discutia muito, e basicamente caía muito no que a gente vê hoje, né, que é a medicina defensiva, né? Eu acabo pedindo tomografia, exames para me proteger, com uma falsa ideia de que aquilo vai me beneficiar e que aquilo vai me proteger. Mas muitas vezes causa problema, né? Porque eu peço um exame que não precisa, vem com uma alteração, e aí? Não tem relação nenhuma com a queixa que trouxe, eu faço o que com aquilo? Né? E se eu não fizer nada, também pode me dar problema. Então, isso gera todo o atraso. Então, ali começou esse contato, eu vi que era muito bom. Aí eu vou para um hospital em Curitiba, que eu tenho o primeiro contato com a Upflux, que aí eu começo a implantação num projeto também de deshospitalização na enfermaria, e começo a ter esse contato, consigo alguns resultados expressivos também em 6 meses, e aí acaba vindo a proposta para eu assumir o Cajuru, e aí eu vou para o Cajuru. Teoricamente, naquele primeiro momento, foi meio que um balde de água fria nesse sentido, porque eu saí de um local em que eu tinha muito recurso, eu tinha um painel completo, então eu tinha uma ideia do que estava acontecendo completamente no pronto-socorro, na enfermaria, no centro cirúrgico e tudo, que daí foi com o Upflux, com essa ferramenta, e aí eu perco tudo isso, teoricamente. E do nada eu estou trabalhando no Cajuru e eu comento, falo, seria legal se tivesse indicador de uma forma mais correta, olhar um pouco melhor o que está acontecendo. E aí uma pessoa fala, não, mas tudo isso que você está pedindo, porque daí eu levei um monte de questionamento para minha direção, né, para meu... Falei, precisava desses dados aqui, eu precisava do tempo que o paciente leva para abertura de prontuário, para atendimento, para triagem, para... E aí eu fui pedindo, uma das pessoas falou que não tinha como. A gente está criando o BI. E uma outra pessoa falou, não, mas espera aí, não tem que criar nada, tem no Upflux. Eu falei, Upflux tem aqui? Ele falou, não tem. Mas eu falei, tá, mas que lá, para quem não sabe, né, o Cajuru, ele faz parte de um complexo hospitalar do grupo Marista. Então tem o Marcelino Champagnat, que é o primo rico, que aí atende particular e convênio, e tem o Cajuru, que é 100% SUS. Eu falei, então a Upflux tem lá no Marcelino. Ele falou, não, tem no Cajuru. E aí eu fui atrás, liberaram licença, como você falou, a licença era liberada para 44 médicos, ninguém estava usando. Aí eu comecei a usar, comecei a levantar algumas coisas e comecei a entender todos esses processos que estavam acontecendo. Então, o Upflux é muito bom, e essas ferramentas em si, mas principalmente o Upflux, porque ele mostra todo o processo, você primeiro molda o processo que você quer olhar. Você tem esse questionamento que é muito bom, assim, você consegue conversar com eles e falar, olha, eu preciso desse tipo de BI, eu preciso olhar esse fluxo específico do paciente, que é, por exemplo, o tempo porta-médico, né? Chegada do paciente é todos os processos, abertura do prontuário, quanto ele espera para fazer a triagem, o tempo de triagem, quanto ele espera para o médico chamar e o tempo de consulta. Então, todo esse tempo
é uma das coisas de processo que você consegue ver. E dentro desse processo ainda, com o Upflux, você consegue ver aonde está o problema. Então, assim, está atrasando a triagem média minha era de 3 minutos o tempo que levava para fazer. E aí agora começou a demorar demais, está levando 5. Você consegue olhar para a triagem e saber qual que é o problema que está acontecendo. Então ele mostra para você quem está trabalhando no dia, ele mostra para você o tempo médio de cada profissional. Então, com isso, vou dar um exemplo. Estava vindo muito bem, tudo certo, 3 minutos era a nossa média. Teve um dia que estava dando 5, 6 minutos. Aí eu fui clicar para ver o que estava acontecendo. No dia tinham 2 enfermeiras que estavam, uma tinha vindo de um outro setor para cobrir e a outra era nova. Então não tinha sido treinada adequadamente. Então a gente conseguiu realmente colocar elas em outros locais no pronto-socorro e trouxe 2 pessoas mais antigas para fazer a triagem. E a coisa voltou a andar. Então tem várias coisas que você consegue entender dentro do processo e fazer uma melhoria. E sempre buscar essa questão de melhoria contínua. Então, a tecnologia, eu acho que vem muito de encontro a isso, assim, sabe? A gente conseguir entender aonde estão os gargalos, né? Quais são os problemas que estão gerando esse gargalo, e aí eu consigo implementar uma melhoria e acompanhar essa melhoria. Então, eu consigo ver como que está sendo o processo com as mudanças que eu fiz, e ao mesmo tempo ver se isso está funcionando ou não. Então, a tecnologia vem muito a favor dessa parte de gestão. Eu acho que quem não está olhando para isso está com um certo atraso, de uma certa forma, sabe? Eu acho que a maioria dos hospitais, infelizmente, não enxergam dessa forma, né? E ainda acham que é um investimento elevado. E se você for ver, não é um investimento caro para você ter. Se eu não me engano, não dava R$ 300 a licença para cada médico, né? Então é um valor muito baixo para o benefício que ele pode trazer. Então, depois que eu mostrei, até foi engraçado, porque eu estava trabalhando, estava tudo bem, eu já estava fazendo as primeiras análises, tinha visto que valia a pena, por exemplo, eu tinha lá no pronto-socorro da clínica médica só subespecialidade, então eu tinha uma formação muito grande, assim, professores de universidade, pneumologista, cardiologista, gastro, só que a pessoa, pela formação dela, ficava tentando chegar num diagnóstico do diagnóstico do diagnóstico. Então, o paciente entrava e ficava dentro da clínica médica quase 6 horas para ter uma decisão clínica. E daí o Upflux me mostrou quais eram os problemas, quais os processos, né? Tentei conversar inicialmente com os médicos e mostrar, não surtiu tanto efeito. E aí, baseado no Upflux, veio a primeira mudança ali no pronto-socorro, que a gente colocou daí na clínica médica só emergencista, de formação de segunda a sexta, das 7 às 19. E aí veio essa primeira grande mudança de redução de tempo, de redução de internamento e de todos os processos. E aí eu pude acompanhar também com o Upflux. E aí quando estava tudo funcionando e eu podendo comprovar que valeria a pena continuar implantando isso para o restante do pronto-socorro lá, do nada parou de funcionar o Upflux. Aí eu fui tentar entender o que tinha acontecido e falaram, não, o diretor pediu para cortar. E aí uma semana depois, o Marcelo, que era da TI, que era o chefe, me procurou e falou, você trabalha com o Upflux? Eu falei, trabalho. Ele falou, mas tem benefício? Eu falei, tem. E eu mostrei para ele os resultados. Ele falou, cara, mas você faz tudo isso com o Upflux? Eu falei, sim. É uma ferramenta que mostra tudo isso. Ele falou, não, mas o diretor está cortando porque ninguém está usando. Então vamos mostrar para ele que tem benefício. Aí foi a primeira apresentação que eu fiz para a alta direção do hospital, com o Upflux e com os resultados, e aí foi até engraçado. Essa apresentação que eu fiz, nem me falaram, acabaram enviando para a Unimed, e aí eu recebi o convite para ir apresentar o trabalho na Unimed, né? E depois eu nem comentei, né? Mas o Marcelo, que é da TI, acabou enviando para a inovação, né? Os projetos de inovação de 2024 na área de saúde lá em Curitiba e no Paraná, e o nosso trabalho ganhou o primeiro lugar em inovação e em saúde, sabe? Em resultado. Foi muito legal, assim. Eu já explodi completamente o nosso tempo do episódio, mas me sinto na obrigação de tocar num assunto para a gente fechar e ir para a tua última jornada, que você está aí, né? Sua mudança agora. É, Qual é a importância e a presença da espiritualidade, da religiosidade
de Deus na tua vida? Olha, eu acho que é muito importante, assim, eu não tenho nem palavras, assim, para explicar. Eu acho que eu passei por um momento complicado nesse sentido de espiritualidade, minha formação, né, minha educação é católica, de família, mas eu acho que como a grande maioria, né, com o passar do tempo, acaba se afastando um pouco e tudo mais. Eu tive momentos ali dentro da UTI mesmo, pela minha formação em terapia intensiva, de realmente vivenciar algumas coisas que a religião é muito boa, a religião em si, né? Mas às vezes dificulta muita coisa, sabe? A pessoa fica meio cega e acha que vai vir um milagre, acha que vai vir alguma coisa, e nessa nem engano, eu diria, né? Mas nessa crença maior, ela acaba ficando cega e prejudicando até mesmo o familiar que ela quer tão bem, né? E é muito duro, assim. Então, eu tive alguns julgamentos em relação a isso e eu até me afastei um pouco. E aí, fazem mais ou menos, vai fechar 1 ano e meio, mais ou menos, em que eu comecei a buscar a minha espiritualidade de volta. E comecei a criar uma rotina mesmo, assim, sabe? Comecei a acordar mais cedo, a ler e escutar um pouco do Café com Deus Pai, aí que virou modinha, mas que é uma coisa muito legal. Aí comecei a seguir algumas pessoas que começaram a mostrar que não é você ler a Bíblia de uma forma diferente, né? Hoje eu leio a Bíblia, por exemplo, não por ser católico ou por ter uma crença específica, mas realmente ler, sentar, abrir e ler. Às vezes o que eu estou lendo faz sentido para mim naquele dia ou no momento que eu estou passando, às vezes não faz sentido nenhum, não entendi nada, né? E eu toco e não tento ler de volta e tentar entender, não entendi, não coube naquele momento, toca e continua lendo. E aí eu comecei a construir muito isso comigo, assim, sabe? E eu vi que realmente, depois que eu voltei para esse lado de espiritualidade mais envolvida, e espiritualidade, quando a gente fala, é muito amplo, né? Eu acho que não vale nem a pena, mas é a forma que eu me vejo para o mundo, como eu acrescento para o mundo, como eu me relaciono com você, com as pessoas, com tudo que está à minha volta, né? E aí eu comecei a me relacionar melhor com as coisas, comecei a ter mais paz comigo, assim, no trabalho, com a minha família, com todo mundo. E as coisas começaram a se encaixar. E aí, dentro disso, como eu falei, a gente já conversou, eu cheguei nesse propósito de vida que era realmente, eu vi que era ensinar, que era estar no local, modificar e poder mudar a realidade daquele lugar. E eu vi que o Instituto tinha ficado de lado por essa questão, por esse problema que a gente teve, e que eu tinha que retomar de alguma certa forma, e que eu precisava, de alguma forma, ter contato mais próximo com o ensino. E naquele momento que eu estava vivenciando no Cajuru, eu tinha uma certa dificuldade com essa questão de ensino, por questões políticas mesmo internas, que a gente sabe que tem ego dentro da medicina e tudo mais, e aí eu Lógico. comecei a Todos os tentar locais. ensinar todos os locais, né? E aí eu tive um pouco desse embate lá, e aí eu tinha me afastado um pouco disso. E aí, quando eu chego nesse propósito, me incomoda um pouco, porque eu falei, pô, eu tô num lugar que eu consegui ter todos esses resultados que a gente comentou, tô num momento muito bom da minha carreira, dentro do hospital também, dentro do grupo, tanto que a gente conseguiu com tudo isso aí, conseguiu o ONA 3 agora, é o primeiro hospital SUS universitário lá do Paraná que tem ONA 3. Então tinha tudo para eu me desenvolver lá dentro. E eu estava infeliz, assim. Eu achava que eu estava feliz, mas eu estava infeliz. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu comecei, assim, realmente a puxar e a rezar um pouco, e a tentar entender e falar, não, se for realmente isso, tá me deixando infeliz, eu tenho que enxergar alguma outra coisa ali dentro e que Deus me mostre realmente o caminho. E aí vem essa questão de acho que 2 semanas depois que eu cheguei nessa questão do propósito, de Mafra, que é onde eu estou morando, entrar em contato comigo depois de eu já ter tido algumas conversas, enfim, e não ter dado certo. Me chamaram para conversar. E aí eu venho conversar na cidade e as coisas se encaixam, né? Era para eu assumir o departamento de emergência, eu poder desenvolver a parte de emergência na cidade e na região, porque eu sou o primeiro emergencista aqui na cidade e na região, no Planalto Norte. Então, poder desenvolver e realmente falar de emergência
e melhorar o cuidado não só do hospital, mas de 12 municípios ao redor, já tinha me chamado muita atenção. Em cima disso tudo ainda, eles falaram, não, você vai ser preceptor da universidade e você vai dar aula. A gente está te dando a cadeira de emergência, está te dando a cadeira de simulação, que era uma coisa que eu fazia já com o Instituto. E aí, pô, encaixou tudo, né? E dentro disso tudo ainda tem a minha esposa, que está terminando medicina, e aí encaixa dela realmente se formar agora no final do Quanto, ano. quanto tempo depois que ela formou, você recebeu a ligação? Foi no dia, ela se formou na sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde me ligaram. A gente estava até montando lá o churrasco de comemoração, eu tive que largar um pouco e vir para Mafra, não é longe, né? Curitiba e Mafra, para quem não conhece, dá 1h10, 1h20. E aí as coisas se encaixaram, como eu falei perfeitamente. Para minha esposa foi muito bom, porque aqui teve uma certa facilidade para ela fazer plantão. O primeiro plantão da vida dela foi aqui, então as pessoas, uma receptividade gigantesca para a gente, dentro dessa questão de espiritualidade, das coisas se encaixarem e Deus realmente ter um propósito para a gente. A casa que eu estou falando hoje é muito engraçado, porque a casa que eu morava em Curitiba era. A gente planejou alguns móveis, né? Porque a gente pensava, era tudo modulado, mas a gente pensava em comprar futuramente a casa. Então a gente montou do jeito que a gente queria. E aí veio a oportunidade, obviamente, a gente acabou vindo para a Mafra. E aí a gente fez uma negociação com o proprietário, algumas coisas ficaram e outras vieram com a gente. E por incrível que pareça, para você ter ideia, o que veio de imóvel planejado encaixou exatamente no cômodo dessa casa. Parece que foi feito para essa casa. Então, assim, tudo que eu tinha lá, as coisas combinam com o que já tinha, os móveis que a gente tinha encaixou certinho no quarto, o escritório que a gente tinha em Curitiba encaixou certinho no escritório que era daqui. Então, assim, realmente essa relação que eu tenho, né, com Deus e com essa parte de espiritualidade é extremamente importante, é o que me move, sim, a cada dia e realmente continuar com o propósito que eu tenho. Eu acho que, E essa resumidamente, é isso. mensagem, essa mensagem que você trouxe é muito importante, né? Porque eu acho que a gente tem essa questão do fanatismo religioso, né? Que muitas vezes as pessoas, muitas vezes sem maldade, né? Acabam atrapalhando, como você colocou no lado profissional. E, por outro lado, você fazer todo o teu trabalho, fazer o bem, fazer na essência, não dá para não acreditar que tem algo por trás, um propósito, né? O que é um pouco contraditório, porque às vezes as pessoas ou em um momento mais difícil ou com menos conhecimento têm ou usufruem desse propósito e dessas benéficas que acontecem na vida da gente e acham que isso vai acontecer meio que para frente sem sacrifício, né? Então é difícil de equilibrar esses pratos dentro da espiritualidade, mas eu concordo totalmente com você, que a gente estava comentando isso anteriormente, né? Que de alguma forma a gente precisa cada vez mais corroborar nesse propósito de Deus ou da força maior que Melhor que quem quer seja, né? que tenha, né? Eu tenho também a crença em Deus, e num Cristo maior, mas acho que quem tiver a sua crença individual, que eu respeito totalmente, mas a gente precisa cada vez estar mais próximo, tentando fazer o bem pelo próximo, que ninguém mais recebe benéfices do que quem consegue perceber a grandiosidade desse ensinamento de Cristo, né? Que é você viver pelo próximo. Com certeza, eu acho que, assim, né, a partir do momento que você enxerga um pouco isso, é questão mesmo de energia, né? Eu acho que as pessoas se aproximam, as pessoas que você vai encontrando, tem mais ou menos o teu propósito, tem mais ou menos o teu ideal, tem mais ou menos esse pensamento, né? E as pessoas vão aparecendo na nossa vida e vão realmente somando, né? Como eu falei, eu acho que foi por acaso que a gente acabou conversando lá na Unimed, e acho que teve essa troca realmente muito legal, assim, de energia momentânea e realmente de ver que a forma que você trabalha, o que você acredita, o que você faz, o projeto do Fala Doutor, é muito disso, assim, né? Eu acho que é de mostrar realmente
que nem tudo são flores, mas que realmente se você tem um propósito, se você acredita, se você tem paciência, né, você consegue sim chegar. Né? Eu acho que a gente está passando um momento complicado na medicina, em que muita gente se formando, muita faculdade, todo mundo com medo de como que vai ser o futuro, né? Que tá todo mundo falando que daqui a pouco vai estar, né, todo mundo trabalhando com outra coisa e tal. Mas eu acho que se a gente tem um foco, se a gente realmente acredita e está fazendo medicina realmente por uma coisa maior e não simplesmente pelo dinheiro, né, ou pelo status, que tem muita gente que infelizmente acaba indo para esse caminho, você vai ter, com certeza absoluta, o teu lugar, o teu momento, e as coisas vão se encaixar, não tenho dúvida nenhuma. Pô, bonito isso daí, hein, cara. Mas espera, preciso de mais uma coisa tua. Só. Livro de indicação, para a gente botar aí no livro da semana, de indicação. O que que você já leu? O que que você gosta de ler? O que que você tem aí relativamente guardado para a gente botar aqui no Fala Doutores como indicação de livro? Olha, um livro que eu acho que vem muito, acho que de encontro com o que a gente falou agora de espiritualidade, de propósito, de entendimento do porquê que a gente está aqui, muitas vezes, e está fazendo o que a gente está fazendo. Eu gosto muito de um livro que, quando eu li, eu entendi muita coisa, me trouxe um pouco dessa espiritualidade também, e um pouco do entendimento do porquê que eu estava fazendo medicina realmente. Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas. Eu acho um livro espetacular, assim, eu acho que muita gente não tem ideia, né, de quem foi Lucas e como que foi, né, pô, como é que você consegue entender que tem um apóstolo que não conheceu Jesus Cristo, né, e pelo contrário, passou a vida inteira lutando contra, né, e por um amor que ele tinha, por uma pessoa e que acabou perdendo jovem, né, pela peste, provavelmente. E aí ele fica nessa luta constante, né, de, não, eu vou fazer medicina para brigar com Deus, porque não vou deixar as pessoas morrerem. E depois ele entende que é o contrário, né? Então é um livro maravilhoso, assim. Eu acho que em termos de história, em termos de vida, em termos de propósito, eu acho que é um livro com certeza que eu indico, assim, né? Para É um quem está livro na vida. maravilhoso mesmo. É um livro espetacular, né? É um livro pesado, né? Porque é grande, né? Mas Sim. é um livrão. Boa, boa, boa dica. Meu amigo, obrigado de verdade aí. Excelente papo, cara. Excelente jornada. Já sabia que seria dessa forma. Suas considerações finais. Onde é que o pessoal te acha? O pessoal vai ficar meio tenso para te levarem para outros projetos, outros locais, tá? Que ideia. E vamos tentar aí fazer muita coisa junto aí nesse ano de 2025. Muita sorte para você nesse novo projeto, que tua esposa consiga ficar engajada aí com você e que vocês consigam construir a família de vocês aí com força e, se Deus quiser, próximo aí aos ensinamentos de Cristo. Amém, amém. Agradeço, principalmente pelo espaço, como eu falei. Eu acho que é uma conversa franca, né, à vontade. Eu acho que não é diferente dos outros episódios que eu vi. Acho que todo mundo que participa aí do teu canal e do teu propósito, eu acho que é muito isso. As pessoas, você vê que é uma conversa muito franca e muito aberta e à vontade. Só tenho a agradecer, né, a você pelo espaço, agradecer mais uma vez, como eu falei, eu acho que tudo que eu tenho hoje e o fato de eu estar aqui em Mafra, graças à minha esposa, graças ao meu pai, à minha mãe, à minha sogra, à minha família, que sempre foi um alicerce muito importante, então não posso deixar de agradecer eles. Hoje eu, né, tenho essa firmeza e realmente de tomar uma decisão de largar tudo, como eu falei, né, num hospital que eu estava bem, e falar, não, eu vou mudar de cidade, inclusive, é porque eu tenho esse apoio, é porque eu tenho uma família muito boa junto comigo e, né, toda essa questão da espiritualidade, como você falou. Para me achar agora, vão me encontrar em Mafra, mas podem me encontrar no próprio Insta ali do Instituto Mediforma. Então ali tem bastante informação, tem bastante coisa para ter contato. Acho que futuramente vem novidade aí, eu acho que eu vou acabar criando o Instagram e redes sociais aí
do Planalto Norte Emergência, para divulgar um pouco de como é realmente a emergência aqui na região e futuramente com a residência, que a gente tem o planejamento também aí, quem se interessar e gostar de emergência para 2026 vai abrir residência em emergência aqui no hospital. Então, é um hospital que tem um potencial gigantesco, assim, grande porte, regional. Então, é um projeto que eu estou bem engajado e vamos encontrar, acho que principalmente nessas redes aí. Acho que é a forma mais tranquila para me encontrar e me achar. Né? E se quiser também, tem toda a liberdade, se alguém vier falar com você, de passar meu contato e eu vou receber também com todo carinho e com toda atenção. Maravilha, doutor Tiago. Excelente. Pessoal, ó, sininho, inscrição, like, quem ficou até o final, porque valeu a pena, tá? Obrigado, fez minha noite feliz. Nos vemos por aí. Pessoal, até terça-feira que vem. Fica com Deus. Até mais, fiquem com Deus, abração, tudo de bom, boa noite para você, para toda a sua família aí. Grande abraço.